Boa noite aos irmãos. Boa noite. Que maravilha, né? Igreja cheia, isso é muito bom. Para aqueles que não me conhecem, sou Vitório Petrovski. Nasci em Barra de São Francisco, mas já resido em Aracruz há muitos anos, desde criança. E hoje, pela primeira vez, estamos visitando aqui a Igreja de Nova Almeida e visitando já tendo uma grande responsabilidade, que é trazer a palavra de Deus. Eu estava meditando em alguns textos e quando eu conversei com o irmão Estênio a respeito do convite que a igreja nos deu, ele falou assim: olha, não temos um tema. E aí quando fala que não tem um tema, nossa cabeça começa a viajar, né? Caramba, podemos falar sobre esse texto, podemos mencionar este texto, e busquei a orientação do Senhor. E um texto em específico, eu já tinha trabalhado, mas esse texto em que eu fiz um devocional me tocou de outra maneira. E nós todos sabemos que a palavra de Deus, ela se renova. Toda vez que nós lemos, nós aprendemos algo. Espero que isso aconteça com os irmãos também. Aconteceu comigo. O texto que nós vamos ler se encontra em João capítulo 5. Eu acredito que os irmãos já leram esse texto várias e várias vezes. E nós vamos lê-lo mais uma vez. João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 9. Vou ler na versão NVT. Não é muito diferente não, mas é mais fácil a compreensão de todos. Versículo 5 em diante. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E o Senhor Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Pode se sentar. Amém. Este relato do apóstolo João, ele é o terceiro milagre do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que este milagre, você só vai encontrá-lo no Evangelho de João. Nenhum outro dos discípulos de Cristo relatou esse milagre. Marcos, Lucas, Mateus, nenhum deles. Somente João. Outro aspecto muito interessante é o fato de que o Senhor Jesus toma a iniciativa desse milagre. O Senhor Jesus vai até aquele homem. Geralmente era o contrário. Nós vimos a mulher com fluxo de sangue indo atrás do Senhor Jesus para tocá-lo, para ser curada. Nós vimos o cego gritando mais e mais alto para que o Senhor Jesus Cristo pudesse ouvi-lo. Neste milagre em específico, o Senhor Jesus Cristo, ele vai direto naquele homem e o cura. O que o Evangelho de João nos traz? O que esses milagres nos trazem? Nos trazem a reflexão de que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Ele veio para nos libertar, nos tirar da escravidão e nos levar para o seu reino de luz. Então, nós temos o dever de analisar este milagre mais a fundo, aprofundarmos a Bíblia. E com isso eu gostaria um pouco de falar sobre o contexto histórico deste milagre, aonde ele foi feito, como e por quê. Nós vamos voltar um pouco, acompanhe no versículo 1. Logo no versículo 1, o apóstolo João diz assim: depois disso, Jesus veio a Jerusalém, desceu a Jerusalém, em algumas versões. Jesus Cristo, ele vai até Jerusalém por causa de uma festa. E era uma festa que todos os judeus deveriam ir.
de acordo com a lei de Moisés, eram 3 festas importantes que todo judeu deveria estar presente: Páscoa, Tabernáculo e, quem lembra da outra? Pentecostes. 3 festas que Moisés deixa estabelecido que todo judeu deveria ir. E Jesus, como sendo judeu, ele vai a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Jesus, logicamente, viu aquela multidão de pessoas, porque, de acordo com Flávio José, o historiador do primeiro século, Jerusalém ficava abarrotada de pessoas. A quantidade de pessoas poderia chegar até 2 milhões de judeus ali naquele lugar, vindos de toda a parte, Turquia, Grécia, Roma. Todos eles iam naquele lugar adorar ao Senhor, no templo de Salomão. E ao lado do templo de Salomão havia um tanque, e um tanque grande, porque para comportar tamanho fluxo de pessoas tinha que ser gigante. E por que esse tanque tinha que ser gigante para comportar tanta gente? Antes deles chegarem no santuário, antes deles entrarem no templo, eles tinham que se purificar. Eles tinham que irem até aquele tanque para tirarem toda a imundície, tipo um ritual, antes de irem apresentar seus sacrifícios a Deus. Por isso, aquele tanque, ele era enorme. Um dos pavilhões do tanque tinha uns 66 metros e o outro tinha 60 metros quadrados. Imagina a quantidade absurda de água que tinha ali. Aquele tanque servia para a purificação, porém, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, aquilo já havia acabado. Aquele tanque que purificou tanta gente, ele estava inundado por um paganismo, inundado por uma idolatria. Aquele tanque, ele era responsável por um lugar de culto a um deus chamado Esculápio, um deus grego, um deus de fora, bem ao lado do templo, da casa do Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali era para procurar milagres. Por isso que o texto deixa bem claro que havia centenas de pessoas ali, todas elas em busca de um milagre. Pois bem, e como podemos confirmar? É de fato isso mesmo? Existia um templo dedicado a esse deus Esculápio? Sim, encontraram vestígios, imagens, estatuetas naquele tanque, em uma de suas escavações ali em Israel. E é neste contexto que o Senhor Jesus Cristo ele interage com esse homem, que havia 38 anos estado naquele lugar, paralisado ali, enfermo ali, em volta daquele tanque. E com isso, nós temos o segundo tópico da nossa mensagem, que é o homem, o retrato de toda a humanidade. Aquele homem que o Senhor Jesus Cristo foi atrás dele, ele viveu ali naquele tanque 38 anos. Sabe quanto tempo é 38 anos? A gente fala isso, parece que é brincadeira, né? 38 anos é aproximadamente 13.880 dias. É muitos dias, não? Sabe o que daria para fazer com 13.880 dias? Dava para a gente ir do ensino fundamental até a faculdade 2 vezes. Formar 2 vezes. Já pensou nisso? Eu, uma vez, já não queria mais, imagina 2. Aquele homem, ele viveu ali naquele poço 38 anos. E aquele homem, ele se arrastava pelo chão daquele poço,
em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de algo que pudesse voltar a fazê-lo andar. Porém, ele estava enganado, ele estava errado. E que preço a se pagar, né? Você está errado há 38 anos. É um tempo que você não volta mais para buscá-lo. É um tempo que passou. Já era. Você já refletiu, quando leu esse texto, quantas experiências esse homem deixou para trás? Ele estava sozinho ali. A família dele estava em casa. Não sei se ele tinha esposa, não sei se ele tinha mãe, mas a família dele estava em casa. Ele era um homem de por volta de 50 e poucos anos. Já tinha uma idade considerável, se arrastando em busca de um milagre. Veja só a situação miserável que aquele homem estava. E por que eu falei no tópico aqui que é o retrato da humanidade? Por que é? Porque este homem parado ali, estagnado ali à beira daquele tanque de ilusões, refletia a mim e a você também. Nós estávamos da mesma maneira antes de conhecermos a Cristo. Nós estávamos num mundo onde o que importava era redes sociais, eram amizades, eram curtidas, eram vícios, era bebida, drogas ou qualquer outra coisa que pudesse tirar o nosso foco do Senhor Jesus Cristo. O retrato da humanidade, uma paralisia espiritual, é o que nós estamos falando aqui. Todos que estavam ali, não somente aquele homem, todos estavam ali cercados por uma esperança vã, completamente vã. Uma crença popular que surgiu na época. Olha, se formos ao tanque de Betesda vai ter cura, vamos esperar um anjo descer. E se esse anjo nunca descesse? Aquele homem estava 38 anos ali. E o Senhor Jesus, ele vai até aquele homem, faz um contato com aquele homem. E embora isso pareça ser natural para nós, é totalmente o inverso do que os judeus faziam naquela época. Ninguém ia para aquele lugar. Imagina só você entrar naquele lugar que era considerado já pagão. Um judeu, imagine os sacerdotes. Não, jamais, nunca eu vou me misturar com esse paganismo, essa idolatria, eu jamais. Não, mas estavam do lado do templo. Deixaram aproximar-se tanto a ponto de corromper várias e várias pessoas. Nós estamos falando de judeus que conheciam a Torá, conheciam a lei aqui. Pessoas que seguiam. Este homem de 38 anos aqui, mais para frente, nós vamos ver que ele conhecia a palavra, ele sabia. E Jesus, ele se dirige para lá, não se importando se era um lugar pagão, não se importando que ele ia encontrar a miséria mesmo. Não era um lugar legal de se ir. E Jesus, ele vai. Obrigado. E essa ação do Senhor Jesus Cristo leva-nos ao terceiro ponto: o divino conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi direto lá, ele notou aquele homem, ele notou aquela vida que estava 38 anos aprisionado naquele lugar, e ele vai direto naquele lugar. Imagina o Senhor Jesus Cristo passando assim, ó, meio que por cima das pessoas ali, porque
estava abarrotado de pessoas atrás de milagres. E o Senhor Jesus Cristo, com licença, estou procurando um rapaz aqui. E ele chega até esse homem, e esse homem estava provavelmente deitado no seu leito de lã, que servia para ele ter um pouco mais de conforto durante o dia, e à noite ele se cobria com aquele mesmo manto, né? Servia para deitar e se cobrir. E o Senhor Jesus Cristo o encontra lá. E o Senhor Jesus Cristo, ele relaciona o estado daquele homem a algo que ele cometeu lá atrás, a um pecado que ele cometeu lá atrás. Veja no versículo 14: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Ou seja, aquilo que aconteceu com aquele homem foi algo que ele próprio procurou. Foi um pecado que ele fez, que lhe causou 38 anos de vida se arrastando para ser curado. Eu não vou ser um tolo de falar que toda doença, que toda causa de algum tipo é causa de algum pecado que você cometeu. Não é. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que aquele homem ficou daquela forma por causa de um pecado que ele cometeu. Para Deus não tem pecadão nem pecadinho. Se você roubar uma caneta e um cavalo, é o mesmo peso. Para a lei dos homens pode ter alguma diferença. Uma caneta. Mas para Deus não. Aquele homem pagou um alto preço, mas não era um preço total. 38 anos é fichinha perto da eternidade, não é? Já pensou? A eternidade no inferno? A gente fala muito na eternidade no céu, na Nova Jerusalém. Mas e a eternidade no inferno? 38 anos? É nada. Isso vale a pena todos nós abrirmos os nossos olhos para que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos chamando, Ele está falando conosco. Estejam atentos à voz do Senhor. Aqueles que não são cristãos, fiquem atentos. A hora é agora. O chamado que Ele faz é agora, porque o amanhã não nos pertence. Pode ser que nenhum de nós estejamos aqui, pode ser que alguém vá, mas se tem que tomar uma decisão, é agora. Jesus então ele faz uma pergunta. Ele chega aquele homem, fica de pé diante daquele homem e ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta boba, né? Diante o fato de que aquele homem está ali há 38 anos, paralisado. Você quer ser curado? Alguns pregadores, eles inclusive fazem até piada sobre isso. Fala que o Senhor Jesus Cristo ele estava sendo cômico ali. Pensa bem só nisso. Não, o Senhor Jesus Cristo nunca quis ser cômico. Ele quis ser direto. E ele quis focar naquele homem para que aquele homem tivesse fé, despertasse esperança de que ele poderia ajudá-lo, diferentemente daquele tanque. O Senhor Jesus Cristo queria que brotasse no coração dele aquela chama que tinha se apagado, de procurar o verdadeiro Deus. Nós temos, contudo, a resposta daquele homem: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, outro desce antes de mim.
Essa é a resposta correta? Há 38 anos naquele estado miserável, essa é a resposta correta? Quando nós olhamos, é lógico, Senhor, cura-me, é agora, estou pronto, pode fazer. Mas aquele homem, ele se queixa, ele continua depositando a sua esperança, a sua fé naquele tanque. Veja só a insatisfação desse homem. Primeiro, ele se sente desamparado. Olha, Senhor, minha família me abandonou aqui. 38 anos eu estou aqui, não tem um parente aqui que possa me auxiliar. Ninguém para cuidar de mim. A outra queixa, ele desabafa sobre a sua ilusória esperança. Ninguém me auxilia, ninguém daqui me auxilia a entrar, já que os meus familiares não estão aqui. Ninguém me auxilia. Outro vai na frente e toma o meu lugar. Eu estou há 38 anos aqui, eu cheguei primeiro. Mas ele não pegou senha. Ele estava ali e iria continuar ali se não fosse o Senhor Jesus Cristo. E por fim ele lamenta o egocentrismo alheio. Poxa, Senhor, todo mundo olha para o seu próprio umbigo. Ninguém olha mais, ninguém respeita mais um aleijadinho. Ninguém para me auxiliar aqui. Coitado desse homem. A reação do paralítico é um espelho da condição espiritual da humanidade. Já pararam para pensar nisso? Em meio aos próprios erros dele, ele culpa os outros, o egoísmo dos outros, a falta de respeito dos outros. E ele continua ali vivenciando a sua solidão. E iria continuar se não fosse o Senhor Jesus Cristo. No entanto, Jesus estava diante daquele homem. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha e teve o poder de curá-lo. E ele assim o faz. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, sem sequer ser solicitado por aquele homem, sem que houvesse um pingo de fé daquele homem, depois dessa resposta que ele deu aqui, ele não tinha nem fé nenhuma no que o Senhor Jesus Cristo poderia ajudá-lo. Não tinha nem um pingo, nem um resquício de esperança de que o Senhor Jesus Cristo poderia fazer um milagre na vida dele. Mas o Senhor Jesus Cristo não olhou em nenhum momento isso. E ele diz: levante-se, toma o teu leito e anda. Com isso, as palavras do Senhor Jesus Cristo, junto com o poder divino, permeou sobre aquele corpo e ele voltou a andar. Aconteceu um milagre, e eu imagino que aquelas pessoas ficaram chocadas. Como um homem tem poder para isso? Aqui tinha e tem. E as palavras de Jesus, levante-se, era como se ele falasse: olha só, você não estará mais imóvel, agora você pode andar, você vai sair daqui, é isso que eu quero para você. Terceira, toma o teu leito. Agora, meu irmão, não vai precisar de que ninguém mais carregue nada para você. Você não vai precisar de que outro lhe jogue no tanque ou que faça algo para você, porque você agora pode andar, você pode correr atrás das suas coisas sim. E o terceiro, anda. Você não vai mais se arrastar. Provavelmente aquele homem já estava com calos em seus braços de tanto tentar chegar naquele tanque. Que estado, né? Que estado. O homem então ele se levanta
ajeita o seu cobertor, enrola ele, coloca ele nas costas e vai embora. No texto, ele nem agradece. Ah, muito obrigado aí pelo milagre, estou indo. Não, ele vai embora. Lembra dos 10 leprosos? 9 foram embora, apenas um voltou. Que ingratidão daquele homem, não? E foi embora sem um agradecimento, se pôs de pé, pegou seu leito, fez exatamente o que o Senhor Jesus disse: ande, leve o seu leito. E diante disso, acontecem 3 encontros. 3 encontros. O encontro do ex-paralítico com os líderes religiosos, o encontro do ex-paralítico com Jesus Cristo e o encontro de Jesus com os líderes religiosos. E aí nós chegamos à conclusão. Versículo 10, primeiro encontro. Os líderes judeus disseram ao homem o seguinte: disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite você carregar esta maca. Eu fico imaginando aqui, qual é a pessoa mais antiga da igreja? Tem o quê? Tem mais de 40 anos de igreja, não tem? Tem mais, não tem? Eu acho que tem, né? Todo mundo conhece o irmão mais antigo da igreja. Não? Todo mundo conhece a pessoa mais antiga da igreja. Daquela mesma forma, aquele homem ficou há 38 anos naquele lugar, provavelmente todo mundo conhecia. Mas a primeira coisa que as pessoas notaram nele: o que é isso aqui? Virou bagunça? Você está carregando o seu leito no dia de sábado? Como é que é isso aí? Me explica esse negócio melhor. Vem cá. Colocou ele no banco do Chico. Só que ele não foi sozinho, não. Ele chegou e falou assim: olha, eu não sei de nada disso. O cara que me curou, eu não sei o nome, mas ele mandou eu carregar. Eu sei da lei, eu não vou desobedecer a lei de Moisés, nunca. Mas o cara mandou eu carregar, eu carreguei. Já me curou mesmo, não custava nada carregar. Olha que situação daquele homem. E aí, aquele homem vai para o templo, provavelmente, talvez para agradecer ou para se exibir mesmo, né? Nós não sabemos se ele foi convertido ou não, o texto não diz. Aquele homem vai para o templo e o Senhor Jesus Cristo o encontra de novo. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa de procurar aquele homem de novo. E aí nós temos o segundo encontro. O Senhor Jesus Cristo chega até ele e fala, no versículo 14: agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Logicamente, se eu visse algo desse tipo, começaria a refletir, não? Opa, fiquei 38 anos ali, o lugar não é legal, eu preciso tomar um jeito na minha vida, isso aqui não é para mim, eu não quero isso nem no meu pior inimigo, eu vou agora me endireitar, procurar um trabalhinho, né? Tomar jeito na vida. Mas aquele homem, ele se vira novamente e vai falar para os líderes judeus: eu descobri o nome do cara, é Jesus, ele que mandou carregar a maca. Aí, né, provavelmente o quê?
Jesus, esse homem está me tirando do sério, eu vou procurar ele agora eu vou ver ele. O Senhor Jesus Cristo tinha falado com aquele homem para transformar a vida dele. E aquele homem pareceu que não ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos o terceiro encontro. O texto de João finalmente chega ao seu clímax. O encontro das víboras com Cristo. Aqueles homens religiosos, todos arrumados, chegam para o Senhor Jesus Cristo e falam: olha só, não é assim que funciona. E o Senhor Jesus Cristo fala para eles: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu fico imaginando a cara daqueles homens recebendo essa resposta. O seu Pai trabalha. Você está falando de quem? Eu estou falando de Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Eu vim aqui na terra cumprir uma missão. Eu estou aqui para curar aleijado. Eu estou aqui para salvar o mundo. Eu sou filho do Deus vivo. E aqueles homens devem que faltar um pouco rasgar as vestes, gritando blasfêmia para todo lado. Que eles gostavam de fazer isso. Gostavam de gritar e acusar. E falaram: blasfêmia, esse homem está falando que ele é igual a Deus, que ele é filho de Deus. Como isso é possível? Oh meu Pai, como aqueles homens líderes religiosos estavam cegos. Estava da mesma forma do que o pessoal com tempo de Bethesda. Quando eu falo que é o retrato da humanidade, não é só o retrato do ímpio lá fora, mas dentro da igreja também há pessoas que estão ficando cegas. Líderes ficando cegos. E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Aqueles homens deixaram de ver o milagre para ver uma falta grave na lei. Deixaram de se preocupar com: nossa, que maravilhoso, você está andando, isso é bom demais. Se preocupar em acusá-lo: que isso, que vergonha, que vergonha. Aqueles homens conhecedores da lei fazer aquilo. E aí nós chegamos, meus irmãos, à conclusão. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: respondam na sua mente, no seu coração, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? O que você espera? Não sei o que você está esperando, se está demorando 38 anos ou não, mas chegou a hora de você acordar. Chegou a hora de você limpar os olhos e passar a ver. Jesus Cristo, Ele está literalmente na sua frente, falando: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Eu não estou falando também só para as pessoas que não são cristãs. Estou falando para pessoas que já conhecem o Evangelho. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão fracas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com vícios, seja ele qual for. O Senhor Jesus Cristo, Ele está na sua frente falando: você quer ser curado, quer ser liberto, quer ser tirado dessas amarras? Eu posso fazer isso por você, mas você tem que ter fé em mim.
Aquele homem não precisou ter fé no Senhor Jesus Cristo, nem esperança que ele poderia ser curado. Mas o Senhor Jesus Cristo fez aquilo para que, naquele sinal, todos pudessem ver a grandiosidade do poder do Filho de Deus. Aquele sinal que o Senhor Jesus Cristo fez gerou tanta repercussão que ele foi perseguido até a sua morte no Calvário, morte pela qual todos nós aqui só estamos aqui mediante a este ato de amor dele por nós. Ele está falando com você. O Espírito Santo, ele está passando e ele está incomodando o seu coração. E é o momento de você chegar e falar: eu estou errado, eu estou em pecado. Ninguém é perfeito. Ninguém vai viver uma vida aqui completamente santa. Mas você também não vai viver uma vida completamente deitado, se arrastando num tanque de ilusões. Abandone este mundo, isso aqui não é para nós. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nosso lugar é uma pátria celestial, uma cidade preparada para nós. Por que nós estamos procurando algo aqui? Nosso lugar não é aqui. Se fosse aqui, ele não tinha falado tantas e tantas vezes que nós estaríamos com ele num lugar transformado, num lugar de luz, num lugar de paz. Essa é uma escolha que você tem que tomar. Se você é cristão e quer voltar a ter aquele gozo, aquela felicidade, aquela atitude que você tinha quando se converteu. Parece que quando a gente passa uns anos, fica esfriando, né? Fica, nossa, poxa, eu não estou com vontade, isso aqui não. Acontece. Hoje ele te chama para tomar essa decisão. Ele quer trazer você de volta à comunhão, fortalecido, 100%, caído não. Você pode pensar assim: para você eu posso falar, você não está vivendo o que eu estou vivendo, não está passando o que eu estou passando. Mas eu tenho um bom exemplo para te dar. Uma pessoa que viveu isso e muito mais. O Senhor Jesus Cristo, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi pregado numa cruz, ele foi humilhado de diversas formas, sendo homem. Então, se ele aguenta, meu irmão, você não tem desculpa. Não é para sermos imitadores dele? Ou eu estou errado? É para imitarmos ele, sim. Levanta, pega o teu leito e comece a andar. Saia do lugar. Deixa essas coisas que te prendem para lá. Você já foi liberto. Isso eu estou falando para o cristão. Você já foi liberto. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: cuidado, coisas piores podem acontecer. Isso é uma advertência, e é uma advertência grave. Ele deixa isso claro. E para você que não é cristão, faça parte do corpo, porque não há uma coisa mais marcante, mais maravilhosa do que você ter o gozo, a paz de Cristo na sua vida. E é isso que ele tem para te dar em abundância. Aquele poço de purificação que passou a ser idólatra é fichinha perto das águas que jorram do trono do Pai. E ele quer te dar tudo isso. Basta você querer. Esse texto
nos desafia a estarmos atentos à voz do Senhor, a sabermos nos colocar diante de falsas ilusões, de falácias, de líderes que às vezes nos querem enganar. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que todos ouçam a palavra dele. Levante-se, toma o teu leito e ande. Não seja mais paralítico espiritualmente, não seja mais cego espiritualmente. Você tem uma Bíblia na sua mão a todo momento. Se você quiser baixar no celular, você baixa, no tablet, no computador. Você tem ela física. Não venha com desculpa, a Bíblia está ali. Você tem inúmeros devocionais que você pode acessar durante o dia todo. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo. Tempo é você quem faz. Para muitas coisas a gente arruma tempo. Para assistir o jogo do Flamengo, por exemplo, né? Não pode faltar. A gente arruma tempo para torcer, para ir uma festinha, para um churrasquinho, que é muito bom por sinal. Para tantas coisas nós arrumamos tempo, mas para ler, se dedicar à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, nós não temos tempo. Por isso que às vezes a palavra não se renova, porque você próprio não se renova. Como que você quer que Deus fale com você, sendo que nem a Bíblia você abre? É a palavra dele. Você está procurando Deus aonde? Num tanque vazio? Num tanque todo podre? De águas sujas? Ele é a água da vida, e Ele pode mudar esse estado em que você está, seja para o cristão ou para aquele que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a mensagem de hoje. Eu gostaria que cada um levasse essa mensagem em seu coração e pudesse refleti-la na sua vida e mudar constantemente, todo santo dia, meditar na palavra do Senhor, porque não há nada melhor do que estar interagindo com o Pai, lado a lado, conversando, Ele respondendo, ter intimidade. Isso é algo maravilhoso e que só filho, só quem é da família pode ter. Você é filho? Então, meu irmão, faça isso. Faça isso, achegue ao Pai. O Pai está de braços abertos, está te esperando. Não há nada melhor do que este abraço, se sentir confortável, se sentir bem, amado nos braços do Pai. Para você que não é cristão, a chance é agora. Amanhã pode ser tarde. Você tem essa oportunidade. Reflita, veja que a sua vida, ela não é uma vida completa sem o autor dela. Para ser completo, você primeiramente tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Isso é viver, e viver feliz, com gozo. Não há nada melhor neste mundo que Ele possa apresentar para nós que seja tão bom quanto o nosso Deus. Amém, meus irmãos.